Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todas as obreiras, a todos os colaboradores e a todos aqueles também que participam desta classe, porque a finalidade, o objetivo desta classe é que você se alimente, é que você tenha uma fé saudável, uma vida com Deus saudável, e que seus pés, sua vida, estefica no altar. Antes de pensarmos a classe, vamos pedir a direção ao Espírito Santo e pedir que Ele conduzca esta classe e que Ele abra nosso entendimento para que uno pueda entender espiritualmente, porque quando uno escuta a palavra de Deus e escuta em la carne e interpreta em la carne, uno queda perdido. Mas quando uno escuta e lá interpretação é espiritual, uno se converte forte, uno passa a ter condições de dominar, de vencer todas as situações que venga e que intenta alejar a uno do altar. Vamos pedir a Deus que Ele fortaleça, que Ele tome a direção desta classe. Nosso Deus e nosso amado Padre, em nome de nosso Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui uma vez mais com alegria, com prazer, para escutar a palavra, para alimentar-se da palavra. Quantos, mi Padre, que um dia a palavra lhe sacou de las tinieblas, a palavra lhe abriu os olhos, e porque isso sucedeu, a pessoa deixou de ser escravo de los demônios, pero depois desprezou esta palavra, abandonou o altar, abandonou a palavra e volveu a ser escravo do engano, do espírito enganador. Espírito Santo, abra nosso entendimento. Espírito Santo, arranca, elimina toda indisposição, pereza, dolores, elimina todos os males que han trabalhado em la mente deste servo, em la mente desta persona, para que ella não fique seus pés, sua vida e nele altar. Espírito Santo, conduzca esta classe, tome a direção de todo, para que tu nome, ó Deus, seja glorificado e enaltecido. Amém e graças a Deus. Bueno, eu estou seguro que cada classe, que cada meditação fortalece a todos os discípulos, fortalece a todos aqueles que querem permanecer hasta el fim, vigilando, fortalecido, avivado, nele primeiro amor e, ademais de tudo, nele altar, porque ele fogo se encontra no altar, ele fogo espiritual se encontra no altar, e quando este fogo está em nossas vidas, há temor, há disposição para obedecer, há disposição para lutar, para vencer, e todas as lutas, todas as provas que passamos, sacamos proveito, e nos quedamos mais maduros, mais firmes e damos mais testemunho. O tema da classe de hoje é esse tema que você está observando. Qualquer que negue al Hijo, também nega ao Padre. Quando uma pessoa nega a Jesus, ele está negando também ao Padre, a Deus, porque muita gente pensa que muitas vezes negar Jesus é com palavras. Não. Quantos que negam Jesus com suas malas decisões, com suas atitudes equivocadas, nega a Jesus e nega ao Padre. E por negar a Deus, uno queda solo. E estando solo, acontece o que aconteceu com o povo de Israel. Eles negaram a Deus.
Eles despreciaram o altar e vindo a sequia, vindo a morte. Israel sofreu, mas quando houve a restauração do altar e eles deixaram de negar e pensaram a valorar, ele fogo descendeu. E quando ele fogo descende, há uma decisão, há câmbio, há uma transformação. Vamos meditar uma vez mais na primeira epístola de João. Hoje vamos meditar nele capítulo 2, versículo 22. Dele versículo 22, se não estou equivocado, hasta ele versículo 25. Versículo 22, João habla desta maneira à igreja naquela época. Quem és ele mentiroso, sino ele que nega que Jesus é ele Cristo. Este és ele anticristo, ele que nega ao Padre e ao Hijo. Vê que João estava mostrando desta maneira à igreja que o anticristo já existia, que eram pessoas que saíram de nosso meio, mas saíram não porque estava tudo bem, mas saíram porque tomaram a decisão de fazer as coisas à sua maneira. E quando falamos do anticristo, você já pode entender, anticristo é algo que é em contra a la verdade, porque la verdade é perdonar, mas na concepção de los que estão sendo usados por anticristo, não é perdonar, é guardar ele ressentimento, e quando tenha a oportunidade, se vingar daquela pessoa. Tudo que vem do anticristo é ele contrário da palavra, das enseñanças da palavra de Deus. Aí o bispo nos explica, eu gostaria que você lesse comigo a explicação que o bispo puso. É muito importante. Mire que está escrito. João el linguagem foi muito mais severo. Tengamos em conta a pergunta: quem és ele mentiroso? Tengamos em conta a pergunta: quem és ele mentiroso? Em outras palavras, todas as mentiras se resumem em aquele que és el príncipe de los mentirosos, es decir, el diablo. Ou seja, quando a pessoa mente, a pessoa está permitindo que o diabo seja seu príncipe, seja seu dono, porque ele é padre de la mentira. Custe o que custe, obreiros, colaboradores, CPOs, custe o que custe, passe o que passe, não use esta ferramenta chamada la mentira. Use a verdade. Mas, pastor, se eu conto a verdade em uma determinada situação, eu me vou a prejudicar. Não, você não se prejudica, porque quem habla a verdade está apoiado, está apoiada por Cristo, porque se eu camino com a mentira, eu não camino com Cristo. Então, é uma mentira hoje. E para manter aquela mentira, vendrá outras mentiras. E isso prejudica, isso aleja a pessoa da comunhão com Deus, porque quem vive na mentira, quem pratica a mentira, se aleja de Deus, porque a mentira agrada ao padre de la mentira, ao príncipe de la mentira, que é ele próprio diabo. Versículo 23, João habla assim: todo aquele que nega ao Hijo, tampouco tem ao Padre. Ele que confessa ao Hijo, tem também ao Padre. Se uno nega a Cristo, uno está automaticamente negando ao Padre. Mas se uno aceita o Hijo, que é ele Senhor Jesus, uno está aceitando também ele Padre em sua vida, porque é impossível que o Hijo trabalhe em nossas vidas
El Hijo obre em nossas vidas se Ele Padre não está junto. Aqui está a união. Quando um aceita a Cristo, ao mesmo tempo, um aceita ao Padre. Quando um nega a Cristo, um nega também Ele Padre. Quantos que negaram a Cristo e negaram a Deus? E por negar a Cristo e negar a Deus, eles se converteram vítima de um sequestro das tinieblas. E sofrem, e muitas vezes querem regressar, muitas vezes querem buscar a ajuda, pero como estão dominados pelas tinieblas, as tinieblas são específicas em serem uno e orgulho. Vê que a pessoa resbalou, a pessoa se equivocou, a pessoa errou, mas ele maldito orgulho não deixa a pessoa entender que já pode regressar, que já pode buscar ajuda e que vamos ajudar a sanar as heridas externas e as heridas internas. Quantos que estão com heridas internas e necessitam de ajuda? Nós outros hemos visto muita gente cair, resbalar, ser sequestrado porque não vigilou. Toca-nos vigilar, não é criticar, não é juzgar a nada, mas toca-nos aprender com os erros de los demais, para que amanhã, nem você nem eu, sejamos a próxima vítima dele enganador, dele príncipe de la mentira. O bispo habla assim: ele Deus de la Bíblia é aquele que enviou seu Hijo ao mundo para morrer por nossos pecados. Quando Jesus vino a este mundo, ele não vino a turismo, ele não vino a passear neste mundo, ele vino com uma missão e ele cumpriu esta missão. Aqui abaixo, ele teve que cumprir todas as regras para que ele pudesse chegar hasta ele Calvário. Ele simplesmente não vino e digo: eu sou Hijo de Deus e esta tarefa ou esta missão será muito sencilla, será fácil. Não, ele teve que se bautizar em las águas, ele teve que se bautizar no Espírito Santo, ele teve que ayunar, ele teve que ser humilde, ele teve que perdonar, ele teve que fazer tudo que deveria ser feito para que ele pudesse vencer os demônios aqui abaixo. Agora, pense comigo, se ele teve que fazer tudo isso, sendo Hijo de Deus, imagine você, imagine eu. Não podemos abandonar, obreiros, a prática de ayunar. Não ayune uma vez ou outra, não. Há que ter os costumes de ayunar. Claro, o ayuno tem que ter um equilíbrio. Tudo que é de Deus, ou tudo que é para Deus, tem que ter um equilíbrio. Pelo menos ayunar 3 vezes em la semana. Há que ter também um momento particular para orar. Não é orar 1 hora, orar várias horas, não, mas um momento ali com Deus. Você não tem um momento para almoçar, não há um momento para desayunar, não há um momento para banhar-se, há um momento para tudo. Às vezes não habla, não, eu já orei na igreja, já leí a Bíblia na igreja. Em casa não necessita de nada, como me digo na pessoa. Minha relação com Deus é só na igreja, de la puerta para fora, vivo minha vida normal. É isso que o diabo quer, que uno viva enganando a si mesmo. Nós outros temos que ter nossas obrigações espirituais para nos manter com a chama encendida. Sabe quando vamos desanimar? Nunca. Sabe quando vamos tomar uma decisão de suziar-nos com a imundícia do pecado? Nunca, porque damos mantenimento à nossa vida espiritual. Mire que o bispo habla mais.
E já que Eligo é Deus, ele só foi quem pôde realizar um sacrifício satisfatório. Antes Deus, por nossos pecados. Mire que o sacrifício de nosso Senhor Jesus foi satisfatório, foi perfeito, foi um sacrifício total. E esse sacrifício deu à humanidade a oportunidade de encontrar a porta aberta, porque a porta não é ancha, é estreita, é muito estreita. Mas esta porta que é estreita é de estar aberta. Mas um dia esta porta cerrará. Vai chegar um momento que esta porta será cerrada. Quando uno morre, a porta já cerrou. E se morreu servindo a Deus, el alma vai para um lugar de descanso. El alma será levada por los ángeles, por os cuidados de los ángeles, a um lugar de descanso, para que um dia venhamos reinar e viver eternamente com nosso Maestro, porque ele prazer de ele é que uno pueda reinar com ele. Mas há um preço, obreiros, há um preço, colaboradores, há um preço, CPOs, há um preço, minha amiga e minha amiga, para que nossa alma receba a salvação. Versículo 24, mire que Juan sigue hablando. Enquanto a vosotros, que permaneça em vosotros o que oíste desde o princípio. Juan pede a eles que o que eles escutaram antes, allá no princípio, permaneça adentro de eles. Quantos que lo bueno não permanece? Há gente que conserva adentro sujo lo que apaga a chama de la fé. Há gente que guarda adentro sujo lo que lhe aleja de Deus, mas não guarda lo bueno. Não guarda as enseñanças, não guarda o temor, porque mire como ele habla, enquanto a vosotros, que permaneça em vosotros lo que oístes desde o princípio. Se lo que oíste desde o princípio permanece em vosotros, vosotros também permanecereis em el Hijo e em el Padre. Então, a guerra, a luta, é lutar para que a buena semilla que foi sembrada em nós outros permaneça. Mas a tentação, as tribulações, as injustiças, as tormentas, tudo vem para que nós outros não venhamos permitir que permaneça dentro de nós outros a buena semilla. Quando chegamos à igreja, tinha adentro de nós outros a mala semilla. Puedo falar por mim. A mala semilla estava dentro de mim. La fé religiosa, el orgulho, ódio, ressentimento, vício, prostituição, o que você pode imaginar. Tinha a mala semilla, mas quando eu cheguei, passei por um processo chamado liberação. Hubo liberação, mas não hubo liberação porque eu vim solamente à igreja. Não hubo liberação solamente porque ele pastor me hizo uma oração forte. Não, a liberação contribuiu através de minha decisão. Eu tomei a decisão. Eu quero sair da escravidão das tinieblas. Aí vino ele bautismo nas águas. Aí vino ele abandono delas coisas sujas, dele cigarrilho, delos tragos e de tudo que desagrada a Deus. Aí aconteceu ele bautismo com ele Espírito Santo. Claro que antes dele bautismo com ele Espírito Santo, depois que hubo ele bautismo nas águas, hubo encontro.
houve uma experiência com Deus, e depois houve ele bautismo do Espírito Santo, pero toca a mim, toca, obreiros, toca a mim, toca aos terdes, lutar para que a buena semilla permaneça dentro de nós outros. Aí sigue a explicação. Lo que habéis oído desde o princípio, permanece em vós outros, graças a Deus. Também vós outros permanecereis em Eligo e em El Padre. Ou seja, o que está dentro de nós outros, há que lutar para que permaneça. Porque se não permanece, uno se aleja e vuelve a ser escravo das tinieblas. Ele sigue falando. Juan dijo que se você permanece em ele, esta é a evidência de que você é hijo de Deus. Ou seja, quem é hijo de Deus permanece. Permanece nele primeiro amor. Permanece hablando a verdade. Permanece seguindo o caminho chamado honestidade. Permanece nele temor. Coloca sua alma, sua salvação sempre em prioridade. A prioridade não é a prosperidade, não é minha família, não é minha vida sentimental, não. Minha prioridade é minha salvação. Porque a que eu ame minha família, eu amo minha família. A que eu diga, não, eu quero as bendições, necessito delas bendições, não há problema. Mas nada de isso pode ser minha prioridade. Porque quando a morte chegar, e ela vai a chegar, não há um horário, não há uno não sabe que dia chegará. Chega assim. A morte chega quando uno está menos esperando. E nada de isso, bendições, família, plata, nada de isso vai garantizar a salvação de nossa alma. Não é pecado você querer ser feliz, obreiro, obreira, e na vida sentimental. O erro é uno se involucrar com pessoas que não está involucrado com o Hijo, que não está involucrado com seu Padre, e isso levar a esfriar espiritualmente, você vai comprometer a vida espiritual. Ah, mas vai resolver meu problema sentimental, entre comillas, mas vai danhar sua vida espiritual. E quando a vida espiritual está danhada, está apagada, as decisões, as atitudes nunca são buenas. Sempre são atitudes que traz uma vida amarga para uno. Pense-lo em tudo isso. Versículo 25, para finalizarmos a meditação, a classe. E esta é a promessa que Ele mesmo nos hizo, a vida eterna. Vê que Deus ha prometido sanar. Ele digo, eu sou ele Deus que te sana. Deus promete prosperidade. Deus promete ele bautismo com ele Espírito Santo. Deus promete muitas coisas. Ele próprio Senhor Jesus digo, eu vine para que todos tenham vida e la tenha em abundância. Mas a maior de las promessas de nosso Deus, isso me deixa feliz, contento, é a vida eterna. Esta é a promessa mais importante que um servo, que um discípulo pode dizer, la tengo. Esta eu la tengo, la vida eterna. Você pode hasta dizer, eu hasta agora não realizei todos meus sonhos. Hasta agora não resolvi todos meus problemas. Hasta agora não venci todas as batalhas, mas estou no altar. Mas estou com a garantia que minha alma está salva. Veja que isto é o maior tesouro
que uno pode ter. E mire que o bispo habla muito forte. Ademais de todo, lo que Deus nos oferece, Ele oferece ao homem a vida eterna. Ademais de tudo que Deus nos oferece. Porque quando estamos com a vida no altar, Deus não oferece miséria. Ele nos oferece a prosperidade, a vitória. Quando estamos no altar, Deus oferece uma família bendecida, os sonhos se convertendo em realidade, saúde, família unida, família protegida. Deus promete que o reino dele reinará em la vida de quem está no altar, de quem permanece com a boa semilla. Ele promete, mas a maior de todas as conquistas, de todas as promessas, é a vida eterna. Talvez você pergunte, pastor Jorge, e como uno hace para ter a certeza da vida eterna? Ele bautismo com o Espírito Santo. Quando temos ele bautismo com o Espírito Santo, esta certeza cresce dia tras dia. Pero tenho dito, não vale a pena solamente se liberar, ter um encontro com Deus, bautismo com o Espírito Santo, colocar a vida no altar e já. Não, há que ter um mantenimento. Aí estamos em uma campanha de Israel, e esta campanha, o Espírito Santo está dizendo, restaura o altar, ou seja, aviva-te ante Deus. Aviva-te tu vida no altar. Não podemos quedar com uma fé acomodada, com uma fé aceitando, eu já fui bendecido. Não, Deus quer dar-te mais. Deus quer prosperar-te mais para Ele ser glorificado. Mas Ele necessita que nossa fé esteja como a fé de Elias. Prueba, desafio no altar, e nunca está aferrado a nada, preso a nada, porque quando uno se aferra a alguma coisa, uno já está fora do altar. Mas quando uno está aferrado no altar, uno tem todo, uno conquista todo, uno sigue conquistando, mas nunca estará preso a nada, sempre estará preso a ele altar. Para terminar, mire que está escrito aí, porque ademais de tudo que ele nos oferece, aí está, se você la perde, porque ele oferece a vida eterna, se você la perde, já não é vida eterna o que você tem, é outro tipo de vida. Quantos eu vi conquistar a vida eterna e quantos eu he visto perder a vida eterna? Perdeu a vida eterna por causa de um momento de prazer. Perdeu a vida eterna por causa de plata, por causa de um dinheiro desonesto. Perdeu a vida eterna por la traição, por la prostituição, por el adultério. Perdeu a vida eterna porque se deixou enganar, se deixou ser ilusionado por palavras de outro que estava enfermo, que estava enferma e lhe enganou. Obreiros, obreiras e todos que estão participando desta classe, há que manter-se no altar, há que estar firme, mas firme no altar, para que Deus pueda bendecir e fortalecer. Aqui termina nossa classe. Gostaria de acordar a todos os obreiros, que este dia 15, de 11h30 da noite, hasta 5 da manhã, hablar a vigília. E todos os obreiros, e todos os colaboradores, e todos os CPOs aqui do templo, das demais igrejas, os pastores organizarão o horário que vai ser hecha a vigília. Aqui nele templo será hecha este dia 15. Será hecha esta vigília, é a vigília del fuego. A última que hubo
foi uma bendição. Quem estuvo sabe do que estou falando, com o senhor obispo Gustavo. E ele estará nesta outra vigília e você pode vir a lutar, vir a ser sua prueba, seu desafio com Deus e dizer: Deus, eu quero, eu vou, eu devo permanecer no altar. Mas o altar não poderá estar em ruínas. O altar tem que estar dia tras dia restaurado, ou seja, renovando-se. Se eu me renovo no altar, as bendições se renovam em minha vida. As bendições, o cumprimento da palavra se renova dia tras dia. Eis que Deus hace nova todas as coisas. Então, esse dia 15 será uma bendição, porque dia 16 não haverá reunião de obreiro, não haverá reunião de los discípulos, pero, preste atenção, dia 23, o próximo sábado, o outro sábado, nós outros vamos ter uma reunião, não reunião de los discípulos, escute-me, não será reunião de los discípulos, será uma reunião para obreiros, obreiras e colaboradores. Nós outros hemos tenido várias reuniões com discípulos. Quando é reunião de los discípulos, vêm os membros, vêm os evangelizadores, grupo Caleb, todos podem participar. Mas neste dia 23 será um dia extremamente separado solo para obreiros, obreiras e colaboradores. E todos devem vir uniformados. Passe a voz para que ninguém perda. Vá se organizando, porque há tempo para você organizar-se para estar com nós outros neste dia 23, que será uma grande bendição. Vamos agora fazer a oração para agradecer a nosso amado Deus, onde estou seguro que coisas grandes acontecerão e devemos permanecer em la fé. Sigo dizendo que nosso telefone, porque temos um telefone solo para os obreiros, solo para os colaboradores e CPOs. La hora que você queira chamar-me, la hora que você queira falar comigo, esse telefone, ele queda comigo 24 horas. E quando você me enviar uma mensagem, só eu irei ver. E quando eu enviar para você, só você poderá ver. É um celular, um WhatsApp solo para dar atenção e cuidado para vocês. Ademais dele cuidado que os pastores têm com vocês, eu estou à disposição. Aí está, 099 895 9144. Alguma coisa que está lhe causando uma inquietude, alguma coisa que está de repente esfriando-lhe, algo está lhe molestando. Não é pecado buscar ajuda, não é pecado buscar uma orientação. Nunca tenha medo de perguntar. É perguntando que nós outros aclaramos, é perguntando que um é orientado. E a orientação fortalece, é melhor pedir orientação antes de cair. Você vem às vezes buscar a orientação depois que caiu. É um processo mais complicado. Mas quando você vem buscar a orientação para não cair, isso se chama prevenção. Há que prevenir-se para não cair nos laços, nas trampas do diabo. Vamos agradecer a Deus, vuelvo a repetir. Este dia 15, la vigília, às 11h30, com todos os obreiros, com os membros também que vendrão, com os colaboradores, CPOs. Dia 16 não haverá reunião, mas dia 23, no outro sábado, nós outros temos a reunião para
todos os obreiros, colaboradores e já, todos uniformados e todos de Guayaquil, hasta Parque Califórnia, neste dia todos vendrão aqui, nele Templo de la Fé. Será algo muito forte que vai acontecer para bendecir o espiritual de todos ustedes. Mi Deus e mi Padre, eu lhe agradeço por este momento de meditação. Pida ao Senhor que Ele, Senhor, cuide de tus servos, que Ele, Senhor, fortaleça-los, que Ele, Senhor, esteja guardando-los para que eles jamais venham cair nas trampas e laços dele maligno. Espírito Santo, que cada um de eles lutem, não só para permanecer no altar, mas para que a buena semilla permaneça em seus olhos, em sua boca, em seus ouvidos, em suas atitudes, porque quando a buena semilla está permanecendo em nós outros, não há acordo com ele pecado, não há acordo com as coisas desonestas, sujas deste mundo. Espírito Santo, bendiga Equador, bendiga todos tus servos, bendiga a todos os pastores, bendiga a todos os discípulos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Hasta la próxima. Amanhã nos encontraremos no programa Obreiros em Foco, às 9 da noite, e às 11 seguimos com nossa caminata de la fé. Que Deus me los bendiga a todos ustedes e hasta la próxima.